E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Lover e nesse canal eu te ajudo a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo. E muita gente pergunta, e aí, esse queijo vegetal derrete ou não derrete? Depende de qual queijo vegetal a gente está falando, né? Porque tem queijo vegetal que vai derreter, tem queijo vegetal que não vai derreter, assim como tem queijos tradicionais que vão derreter, queijos tradicionais que não vão derreter. E isso daí, para o mundo dos queijos vegetais, vai depender do quê? Vai depender de determinados ingredientes que estão presentes na receita. Do contrário, não vai derreter. Tá? Aquele queijo vegetal clássico de castanha de caju, probiótico, sal, por exemplo, é um queijo vegetal que não derrete. Tá? Já falo, não tenho problema nenhum com isso, porque eu sei que se eu for consumir esse tipo de queijo vegetal, eu vou usar ele em outras situações, eu não vou querer colocar ele numa pizza. Mas por falar em pizza, olha só que interessante esse queijo vegetal aqui que foi colocado nessa pizza aqui, que depois virou, né, uma marguerita maravilhosa. E como é que faz isso? O que precisa para um queijo vegetal derreter dessa forma aqui? Esse daí, ele foi feito com castanha de caju também, foi feito com iogurte, água, agar-agar, tapioca, óleo de coco e sal. Então olha que, assim, são ingredientes simples que estão sendo utilizados. Eu não utilizei limão, por exemplo, porque é um ingrediente que, por mais que esteja presente em várias receitas, eu acho que não tem muito a ver usar o limão, que ele está carregado de ácido cítrico, quando na verdade o que a gente busca para ter o gosto de queijo é o ácido lático. Né? E da onde a gente está tirando esse gosto então? Do iogurte. O iogurte, ele é um leite vegetal fermentado e fermentado por bactérias láticas, portanto ele está carregado de ácido lático e é isso que a gente quer. Então o que vai dar o sabor para essa mussarela, o que vai predominar, é esse sabor que está no iogurte. E eu não sei se você sabe, mas tradicionalmente os micro-organismos que estão envolvidos em fazer a mussarela e fazer o iogurte são os mesmos. Tá? Então por isso que dá muito certo você ter como base um iogurte de soja, por exemplo, fermentado com essas bactérias, para que você tenha um sabor que vai estar muito próximo da mussarela. Né? Agora, quais são então os ingredientes que são extremamente importantes para um queijo vegetal ter esse tipo de característica, né, de derreter? Uma coisa importantíssima é a tapioca. Tá? Ela é um amido, mas não é qualquer amido. É um amido que tem uma determinada composição entre amilopectina, amilose, tem uma proporção tal que ela dá uma certa elasticidade. Então, quando a temperatura ela chega nesse queijo vegetal, o que vai acontecer? Ele vai começar a derreter, mas não vai separar, virar água. Primeiro porque tem castanha de caju que sustenta um pouco. Né? A castanha de caju tem fibras e isso daí dá uma certa sustentação, dá um certo corpo para o queijo vegetal. Tá? E depois, quando você usa a tapioca ou o polvilho doce ou a fécula de mandioca, tudo a mesma coisa, isso daí vai dar uma certa elasticidade para essa massa na hora de derreter. Né? E uma outra coisa importante é o óleo de coco, porque o óleo de coco ele é uma gordura saturada e isso faz com que no frio ele fique sólido e no calor ele fique líquido. Mas, mais uma vez, como você misturou tudo, você fez uma emulsão, né, para colocar essa água, esse iogurte, essa castanha de caju, tudo junto ali, e o óleo de coco, ele está integrado com esses ingredientes. Né? Então, quando ele tiver uma temperatura alta, a tendência dele vai ser se transformar do sólido para o líquido, mas ele não vai se separar, porque você fez uma emulsão e aí tá tudo junto. E aí a hora que ele derreter, né, ele vai se manter nessa rede que tá todo mundo junto se segurando ali. Tá? E depois, esse outro ingrediente ele já é um pouco mais opcional, que é o agar-agar, porque ele é um geleificante e ele vai dar estrutura para o queijo vegetal, ou seja, ele vai fazer com que aquilo vire uma peça e você consiga tirar fatias. Né? Eu tirei pedaços, né, mais ou menos assim, desse queijo vegetal e coloquei na pizza. Beleza.
Agora, quando você faz isso, né, você está optando por ter um corte, ou para poder ralar o queijo vegetal também, você vai precisar ter um geleficante, né, para ele ter uma certa firmeza e você conseguir ralar e usar isso para gratinar. Tá? Como você pode se abster desse ingrediente? Você não, assim, não quero usar agar-agar. Maravilha. Só que o que vai acontecer? Vai ficar uma coisa muito mais cremosa. É que se você colocar em cima da pizza e pôr ela no fogo, ela vai ter também esse efeito de derreter, porque tem o óleo de coco, tem a tapioca, né? Mas vai ser meio difícil de você compor a pizza. Imagina, você tem uma massa com molho de tomate, depois você vai tentar esparramar algo mais cremoso em cima, você vai meio que deslizar ali em cima do molho de tomate, né? Então fica meio... Mas se você fosse usar para um hambúrguer, por exemplo, aí já não tem tanto problema, né? Você consegue colocar esse creme em cima do hambúrguer ali, dá uma temperatura para ele, ele já vai ficar bem mais maleável, coloca no pão, tal, e aí beleza, a hora que você aperta o pão ali, ele até dá uma escorridinha ali. Então esses são os principais ingredientes, ou seja, a tapioca, né, ou polvilho doce, ou fécula de mandioca e o óleo de coco. Portanto, numa próxima receita de queijo vegetal que você for fazer e que tenha esse intuito de derreter, é interessante prestar atenção se tem esses dois ingredientes, ou ingredientes, enfim, que sejam similares, né, e que vão dar esse efeito para que ele tenha esse derretimento.